Olá pessoal, estamos aqui pela primeira vez inaugurar o nosso VHCast, um formato diferente de debater temas relevantes para a administração pública, para o meio público, para a contabilidade pública e para a sociedade de modo geral. E eu estou muito feliz, é um projeto que nós estávamos há mais de 2 anos tentando estruturar. Tivemos uns perrengues aí, Equatorial, dengue, enfim, mas agora de fato trazendo nossa primeira edição do VHCast e com um tema e uns participantes muito importantes, muito especiais para o escritório, para os órgãos de fiscalização. Estou hoje aqui com meu amigo Xará, secretário de Atos Pessoal do Tribunal de Contas dos Municípios, nosso Vinícius Santos. Estamos aqui hoje com a nossa presidente do Corém, Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, a Thaís Lauane, e o nosso prefeito de Morrinhos, a nossa querida Morrinhos, Cidade do Desenvolvimento, nosso prefeito Joaquim Guilherme, está aqui conosco também, participando, tirando um pouquinho do tempo de todos vocês para um tema que é muito importante, que é extremamente atual agora, que é o piso da enfermagem, que é o pagamento desse piso da enfermagem no âmbito dos municípios e o impacto que, para que eu pague esse piso, vai refletir no seu índice de despesa total com o pessoal. Então, é um bate-papo. Agora, nesse formato do VHCast que nós trazemos para vocês, é um tema com visões diferentes. Então, hoje nós temos aqui uma visão da ótica de controle do Tribunal de Contas, que vai fiscalizar, acompanhar a aplicação desse recurso, que obrigatoriamente precisa ser atendido pelos jurisdicionados. Nós temos aqui na ótica o Conselho Regional de Enfermagem, que foi uma luta de muitos anos, né, presidente? Para que isso fosse concretizado. E temos uma ótica do nível chão de fábrica, digamos assim, né, prefeito? É isso mesmo. Que é o município, que é o que leva a burdoada, é o que tem que fazer acontecer, é o dia a dia, é o que arregaça as mangas ali na ponta. E eu sou só o mediador, dando algumas contribuições, mas espero que vocês aí de casa, do trabalho, que vocês estão nos acompanhando, possam enriquecer e ficar por dentro desse tema tão importante. Pessoal, para vocês entenderem, eu acho importante nós fazermos aqui uma breve linha do tempo, né, Xará, para que os nossos acompanhantes possam entender. Nós temos o piso da enfermagem, que foi uma emenda constitucional feita lá em 2022, inaugurou o debate sobre piso, né, prefeito? E nós temos aí diversos pisos de diversas categorias sendo discutido no Congresso Nacional, algumas já aprovadas, como enfermagem, ACS, ACE, que é agente comunitário de saúde, agente comunitário de endemias, e vários outros. Tem inclusive do contador, viu, Xará? Tem da contabilidade lá sendo debatido. Então, discussões à parte, o piso da enfermagem inaugurou essa etapa de estabelecimento de pisos salariais para a categoria, e estreou de uma forma muito bacana, prefeito, porque estreou sem dar a garantia do recurso, sem indicar qual era a fonte do recurso para o pagamento desse piso. E aí foi onde isso teve um debate, teve inclusive demandas judiciais, tivemos a DI junto ao STF, aí logo depois o governo Lula, já em 2023, em maio de 23, editou a Lei 14.581, que foi abrir o crédito adicional já para indicar a fonte, e por fim depois veio a regulamentação final, lembrando que inicialmente foi uma medida provisória, depois veio a Lei 14.434, que estabeleceu, enfim, o piso, agora com a indicação de recurso, né, presidente, para os enfermeiros e enfermeiras ao longo do nosso grande Brasil. Pois bem, para vocês aí que estão nos acompanhando entender, e depois que foi regulamentada essa lei, veio as portarias já editando, estabelecendo. Você que é enfermeiro que está nos acompanhando, sabe muito bem que vocês são bem assíduos, né, presidente? Nosso piso passou a ser R$ 4.750 para 44 horas semanais, mas isso depende também do estatuto de cada município, né, Xará? Lembrando que isso é proporcional, então para quem desempenha cargas horárias menores do que essas, aí é proporcional. Nós temos para enfermeiros 4.750, técnicos de enfermagem 3.725, o que equivale a 70% desse teto, e auxiliares de enfermagem, parteiras, 50% desse teto, ou seja, 2.375. Então, a complementação vem para aquelas entidades, prefeito, para aqueles hospitais, para aquelas fundações, para aquelas entidades que prestam serviços hospitalares e assistência à saúde, que no mínimo 60%, né, Xará? No mínimo 60% dos seus atendimentos prestam serviço no SUS. Então, para essas entidades vem a complementação do governo federal.
Um fato importante para vocês que estão nos acompanhando, que essa complementação é só para a remuneração, tá bom, prefeito? O encargo patronal não, tá? Isso aí você, como município, tem que se virar e pagar. E outro ponto importante também, principalmente para aqueles que nos estão acompanhando, é que essa complementação, ela conta da remuneração, né, Xará? Então, lembrando que é vencimento mais remunerações fixas, não transitórias, fixas. Então, isso é um objeto de dúvidas, inclusive eu quero que a gente bate um papo sobre isso mais lá na frente. Então, remuneração fixa mais vencimento, prefeito. Então, vamos lá. Aquele que tem um vencimento de R$3.000 e tem mais R$1.750 de quinquênio ou triênio, em tese, de acordo com a legislação, está cumprindo o piso da enfermagem. Não entra nada indenizatório, não entra nada variável, gratificações temporárias, ou seja, aquilo que pode ser de acordo com o desempenho ou com o gestor retirado do servidor, não entra. Então, mas lá na frente a gente vai esclarecer isso, porque com certeza isso é um ponto de dúvida de muitos profissionais que estão lá na linha de frente, lá no chão de fábrica. Então, esse é a órbita desse resumo. E para que os municípios recebam esse recurso do complemento do governo federal, ele não mais pode fazer a sua contratação mediante credenciamento. Isso foi um objeto de demanda, inclusive foi um objeto de uma consulta feita junto aos órgãos de controle, e aí veio o nosso Tribunal de Contas, o nosso órgão fiscalizador, o nosso órgão orientador dos municípios, e editou agora, em 4 de março, uma orientação, né, Xará, de que para que o município possa receber esse complemento e, uma vez efetuar o pagamento para os profissionais, ele precisa mudar o seu regime de contratação. Largamente utilizado a nível de Estado de Goiás, o principal mecanismo é o credenciamento médico, aquele edital que é publicado e você, em tese, deveria credenciar todo mundo, né, Xará? Mas acaba que, ao longo do tempo, nós desvirtuamos um pouquinho e credencia alguns tipos de profissionais com vagas limitadas, vagas inclusive estabelecidas no próprio CERTAM. Então, essa metodologia vai agora passar por uma transição e o nosso tema é esse, porque, para vocês que estão nos acompanhando, o Estado de Goiás é o único ente da federação onde as despesas médicas, as despesas de profissionais da área médica não entram, não são consideradas para o cômputo da despesa total com o pessoal, prefeito. Todos os demais entes da federação incluem. Essa é uma situação que veio de muitos anos, né, Xará? E agora começou a chegar, eu acredito, no seu fim. Então, por isso que eu costumo dizer que o cumprimento do piso, ele é o começo do fim dessa situação um pouco discrepante do Estado de Goiás, quando se considera as normas da STN, o MCASP, o MDF, a nossa Secretaria do Tesouro Nacional. Então, vamos lá. Esse é o nosso tema. Nós vamos bater um papo aqui com os nossos participantes, olhando o que é a visão de cada um, tanto a visão da parte da enfermagem, órgãos de controle, como o chão de fábrica. E eu gostaria que vocês aí de casa, aí do trabalho, possam nos acompanhar e saber a fundo esse tema que vai influenciar o dia a dia de muitas gestões, né, Xará? Já iniciando, pessoal, nós temos aqui a nossa presidente do Corém. Eu acho que é importante nós iniciarmos com ela, porque foi uma luta de muitos anos, né, Thaís? Isso mesmo. Uma luta de muitos anos, de valorização, de reconhecimento. Para quem está nos acompanhando, acha que o Estado de Goiás ele é muito homogêneo, né, Xará? Mas, pelo contrário, ele é heterogêneo. Você tem municípios eu costumo dizer que quanto mais distante da capital, e principalmente quanto mais ao norte, são municípios que têm menos estrutura e, consequentemente, você pode ter uma disparidade de regimes de trabalho, de plantões. Tem municípios que vivem de plantões, vivem de plantonistas, e aí com cargas horárias para os profissionais de forma bem agressiva, né, Thaís? Então, eu gostaria de ouvir a sua opinião quanto à questão da ótica profissional mesmo, dos enfermeiros, quanto a essa importante conquista para a valorização da classe. Então, essa evidência em relação à nossa profissão, ela tomou aí essa proporção durante a pandemia, né? Então, nesse momento de pandemia, a enfermagem ela ganhou esse destaque. Então, começou a olhar, né, para os heróis,
né, que cuidavam aí da sociedade. Então, a partir desse momento, porque a luta do piso salarial, ela é uma luta que já perdurava aí por mais de 20 anos, e com a pandemia a gente ganha esse destaque e já começa aí esse movimento para que a gente pudesse ter um piso salarial digno, né? Como você mesmo disse, nós temos uma realidade de um trabalho intensivo, de jornadas exaustivas, de falta de até mesmo um repouso digno dentro das unidades de saúde, e na pandemia isso ficou claro. Então, nós conseguimos, né, um piso salarial que traz para nós, enquanto profissionais de enfermagem, uma valorização, né? É uma forma de que a gente possa ser reconhecido pelo trabalho que a gente desenvolve, né? Do cuidar da sociedade. Então, isso fortalece a gente. Então, o piso salarial ele foi uma grande conquista para todos nós, né? Que somos aí a enfermagem. E tem também, Thaís, acho que é importante, a precariedade, eu queria até ouvir o meu xará aqui, o Vinícius, a precariedade da contratação quando se trata de credenciamento. Para quem está nos acompanhando, precisa entender que o credenciamento é uma relação de prestação de serviço. Por mais que foi desvirtualizada, né? Você coloca ali uma carga horária fixa, acaba saindo um pouco da essência. Para vocês entenderem, o Instituto Credenciamento ele é legal, ele é permitido, ele existe, ele é uma inexigibilidade de contratação, mas acabou que ao longo do tempo foi desvirtualizado. Então há uma precariedade presente. Qual que é a precariedade? Muitos contratos não prevêem, por exemplo, o 13º, não prevêem férias para aquele profissional, pelo regime de contratação. Então eu acredito que também essa decisão no tribunal e essa evolução, né, Xará, veio também para dar essa mais dignidade, né, mais uma roupagem de carreira mesmo para as enfermagens. Eu queria até ouvir o nosso xará, na ótica do tribunal, esse avanço, esse é um importante avanço. Né? Estamos longe ainda do ideal, né, xará? Estamos longe ainda porque os municípios vão ter que se adaptar e vão ter que mudar seus procedimentos administrativos, e aí é onde eu quero ouvir o nosso chão de fábrica ali, o nosso prefeito. Não é da noite para o dia, um procedimento administrativo leva meses, mas eu acredito que é um importante passo para que a gente possa, com o sacrifício de todos, porque quando eu falo sacrifício, o município se adequar, vai estourar o índice, estourando o índice vai ter que tomar medida, o tribunal vai ter que ser compreensivo, porque está tomando essas medidas. Há um sacrifício aí de um entendimento, de um alinhamento de todos para esse avanço. Eu queria ouvir, na sua ótica, esse importante passo, né, Vinícius? Você que está há muitos anos, aparenta novo, mas é porque é bem cuidado, né, Xará? Mas está há muitos anos lá na Secretaria de Atos de Pessoal, então, para vocês que estão nos acompanhando, entenderem a importância. Hoje a SAP, a Secretaria de Arte Pessoal, ela faz a fiscalização, acompanhamento e orientação. Muito mais orientação, né, Vinícius? Não é obrigação do TCM, mas é um baita de um órgão consultivo para todos os 246 municípios estaduais. Então, falou em recursos humanos, falou em folha de pagamento, falou em admissão, na Secretaria de Arte Pessoal. Então, olha a importância dessa secretaria, o volume de trabalho que não é fácil. Só Goiânia tem 50 mil servidores. Para que elas possam fazer essa análise. Então, eu queria ouvir a sua visão nesse importante passo, Xará. Então, eu acredito que a gente tem que visualizar ele sobre vários aspectos, né? Sob o aspecto do colega enfermeiro, né? O trabalhador, esse passo é muito importante, porque ele significa dar dignidade e alteração, eventual alteração do regime de trabalho, de credenciamento, que é um regime precário, para um regime funcional, né, seja ele através de contratação temporária ou contratação por concurso, né, que essa é a regra, isso lhe confere certas garantias, né? Hoje, o gestor, ele não deveria, não é aconselhável que ele institua um 13º, umas férias a esse credenciado, porque é incompatível com o regime de credenciamento, né? O regime de credenciamento ele foi pensado inicialmente para os profissionais médicos, num ambiente de escassez de profissionais médicos. Então é um tempo passado, né, que hoje é um pouco diferente o nosso quadro. E com o tempo ele foi acabando que foi autorizando com que outros profissionais fossem contratados nesse regime. Mas a sua essência havia poucos médicos, a gente vai
contratar todos os médicos disponíveis numa região, né? Então não haveria competição, nós vamos contratar todos, e esse profissional no regime de prestação de serviço, ele ia receber à medida que ele trabalhasse. Então quando a gente estende esse regime, que ele na sua essência é precário, né? Porque o médico assumiria o risco da sua própria profissão, ele a exerce sob seu risco. Então, não é administração pública, então ele não teria chefe, ele não teria estação de trabalho, ele não teria horário fixo, ele vai, o cidadão é direcionado para esse médico, ele vai, presta o serviço e recebe. Então, quando a gente coloca para outros profissionais, por exemplo, para os enfermeiros, né, para os técnicos de enfermagem, para os auxiliares de enfermagem, a gente pega um regime que não encaixa muito, né? Então, não é um prestador de serviço, ele não vai lá e presta o serviço e vai embora. Na verdade, ele tem estação de trabalho, ele tem chefe, ele pertence a uma equipe, ele tem horário, ele bate ponto, ele tem subordinação jurídica. Então, esse E ele recebe independente se tiver a demanda do paciente ou não, né? Nessa realidade, né? Sim, é incompatível você receber a medida que aparece o serviço, né? Para um enfermeiro isso não faz muito sentido, né? Pela essência da profissão. Então, ao tentar-se até dar uma roupagem de mais proteção através do regime de credenciamento, pelo contrário, você coloca o gestor numa situação jurídica difícil de confessar que, na verdade, aquela contratação é um desvirtuamento do regime de credenciamento. E como você disse, o regime de credenciamento não é algo deletério, não é algo ruim, não é algo que seja pernicioso. Pelo contrário, cada um tem o seu papel, né? E o nosso Constituinte escolheu que o serviço público prestado ao cidadão, através dessa pessoalidade, ele é feito através de concursados, né? Então, a gente tem que compatibilizar esse interesse que houve na época de se fazer assim com a nossa realidade hoje, né? Não, perfeito, Xará. E aí, até para quem nos acompanha, só para ficar até mais claro, Thaís, e aí eu acredito que os enfermeiros estão nos acompanhando, né? Então, credenciamento é uma inedibilidade, correto, Xará? Por que a inedibilidade? Porque eu estabeleço um preço pelo procedimento, pelo serviço, pela consulta, por exemplo. Cardiologista, especialista em modo geral, geralmente são contratados por credenciamento. Laboratórios. Se você tem um município que tem 10 laboratórios, você credencia todos os 10, porque você tem uma tabela referencial do preço dos procedimentos de exames, dos serviços de exames. E de forma que você credencia todo mundo. Por isso que é inviável a competição, por isso que é inexigível a competição. Porque você acabou credenciando todos que têm interesse. Talvez tenha algumas pessoas que não têm interesse em prestar serviço para a administração pública. Na medida em que a administração vai regular de forma isonômica e imparcial que todos tenham acesso a esse serviço. Ou seja, que a população escolha qual que é o profissional que ela quer ser atendida, como um cardiologista lá em Morrinhos. Por que esse desvirtuamento? Porque acabou que você começou a fazer credenciamento com carga horária fechada. Ou seja, se ele atendeu 30 pacientes naquele dia ou se atendeu ele vai receber o valor cheio no final do mês. Isso já não é compatível com o regime de credenciamento. Então, é uma baita de uma evolução. Muita gente talvez não consegue perceber a importância dessa mudança. Aquele velho ditado, né, Xará? Fez tanto desvirtuado por tantos anos e por tantas gestões que acaba que o vício se tornou normal, mas não é normal. Então, nós evoluímos e eu gostaria de... E evoluímos para qual ponto? Evoluímos agora para um processo seletivo simplificado. Um processo seletivo simplificado onde as regras são as regras aplicáveis aos servidores públicos, né, Xará? E esse processo seletivo simplificado ele tem uma duração de 1 mais 1, correto, Xará? 1 ano, prorrogáveis por mais 1 ano, e depois qual que é o próximo prazo, Xará? De regra, o próximo passo, né, que a Constituição nos impõe a todos, né, é a realização de concurso público. A prestação de serviço público é através de servidores públicos concursados. Né? E aí vem o nosso tema principal do nosso VHCast, que é o começo do fim, Joaquim Guilherme. Se prepare para na sua reeleição. Nós já estamos no meio já. Se prepare aí para que, caso você seja reeleito, o nosso prefeito é um pré-candidato à reeleição, mas se prepare que tem concurso vindo aí nos próximos anos. Né, de fato. Primeiro, a honra de dividir aqui a bancada do seu primeiro podcast com o Vinícius do Tribunal, com a Thaís. Uma honra e tenho certeza que a gente vai aprender muito aqui. São pessoas experimentadas, técnicos aí que conhecem bem, você também. Então, para mim é uma honra poder dividir. De fato, a gente já está
tomando as providências, né? Morrinhos já fez seu concurso, nós passamos pela experiência do processo seletivo e antes mesmo do fim do contrato do processo seletivo, ele já previa que uma vez feito o concurso, nós desligaríamos aqueles escolhidos pelo processo seletivo e já contrataríamos em definitivo. Então nós já estamos nesse processo bastante adiantado, cumprindo de fato a legislação. Legislar não é coisa simples, é coisa difícil, né? A Thaís lembra aqui que há 20 anos vocês estão lutando para ter o piso, né? Então não é fácil fazer leis no Brasil, justamente pelo que você colocou, Vinícius. É muita disparidade entre cidades. Imagina Goiás, imagina o Brasil. Então fazer uma lei que valha para todo o país não é coisa simples. Nós mesmos, de certa forma, acreditamos que nós somos penalizados com essa lei, porque a gente já cumpria o piso. Então nós não tivemos acesso a esses complementos. Porque o Ministério, ele pediu as informações do que você já está pagando, e uma vez que você já está pagando, ele não tem que te complementar nada, nós já estamos fazendo. Então eu me preocupei desde o início, há 3 anos atrás, nós cumprimos todos os pisos. Nunca questionamos, seja da educação, seja da saúde, todos os pisos nós temos cumprido. Agora isso nos coloca numa situação cada dia mais difícil, né? Pelos índices. Então isso tem que ser pensado também, né? A gente veio de uma situação de muitos anos onde foi permitindo, de repente não tem como frear de todo, né? Mas a gente tem cumprido os pisos com dificuldade, mas temos feito. E eu diria em reconhecimento também, principalmente às enfermeiras, é muito importante. Eu vejo o grande papel, ainda tive 1 ano com pandemia e sei o papel importante que as enfermeiras desempenharam. Desempenham sempre, porém na pandemia mais ainda. Nós não tínhamos UTI, acabamos fazendo uma ala de Covid separado, onde ali se entubou, nós tínhamos praticamente o semi-UTIs funcionando o tempo todo. E a gente viu a luta que eram as enfermeiras, muitas delas nem iam em casa para não levar contaminação para a família, e a gente sabe que foi uma luta muito grande. E acredito que elas são muito importantes para a saúde. Então o piso é uma conquista, e eu diria justa, e a gente tem que procurar caminhos para cumprir com esses pisos, né? Uma coisa que os gestores geralmente não gostam muito é de buscar os recursos que lhes são de direito. E eu tenho tentado cumprir, por um lado, todos os pisos, mas não tem outra alternativa senão buscar também aumentar receitas, né? Principalmente receitas próprias, né? Não podemos mais ficar esperando somente FPM e transferências do Estado. Nós temos os nossos canais de buscar. Agora, com transparência, mostrar para a comunidade que você precisa, de fato, criar mecanismos de arrecadação para fazer face ao serviço que você faz. Eu acredito hoje que a gente faz um bom serviço de saúde. Um bom serviço de saúde hoje não se faz com o que a Constituição lhe pede com 15% de recursos próprios. Pelo contrário, hoje para fazer o que a gente faz, que é de média complexidade para baixo, a gente gasta 28%, fechamos 23%, o ano de 2023 com 28%. Significa que outras áreas deixaram de ser prioridades, né? A área de investimento, a área estruturais, né? Então a gente tem que ter muita transparência. Eu até hoje falo muito que a gente pecou muito nessa parte de comunicação. Eu acho que hoje a gestão pública ela precisa de muita comunicação. Mostrar para o cidadão como é que as coisas funcionam, a origem e destino dos recursos tem que ser muito claro para a gente ter tranquilidade para administrar, porque quando você fala num tributo municipal, e aqui eu me solidarizo com os nossos colegas prefeitos, não é tarefa simples, né? A comunidade não enxerga a necessidade de pagar, ela só vê os direitos na hora de ter os benefícios. Então é algo que a gente tem que negociar com a comunidade, tem que ter coragem, e acredito que gestor que se dispuser aí, cidadão que se dispuser a ser candidato, a ser prefeito, a ser vereador, ele tem que entrar com esse espírito. Acabou o tempo de falar só em direitos, ele tem que também mostrar para a sociedade que tudo tem um custo, não tem lanche de graça, né? Talvez pela minha formação de economista, a conta não fecha, não tem lanche de graça, alguém tem que pagar a conta, né? Então, eu acredito que nós, especificamente em Morrinhos, a gente adiantou, né? Nós já fizemos o concurso, já chamamos grande parte. Outro dia até
comentando, a gente está num momento de transição onde a gente conserva, inclusive, alguns dos profissionais credenciados, até como maneira educativa para formar melhor aqueles profissionais novos que passaram no concurso, né? Tem profissionais que passaram com um diploma quentinho, né? Ele saiu Saiu do então forno é ali. importante também tratá-los com respeito. Eu acho que tratar com respeito é também capacitar no início, dar todo o treinamento para que ele possa exercer bem a profissão. A gente sabe que por melhor que seja a escola, na prática é diferente, né? Então é importante que ele chegue e seja bem recepcionado por profissionais que já conhecem, e é o que nós estamos tentando fazer lá. Então a folha, nesse momento nossa, ainda está sobrecarregada por isso. A gente não quis, de uma hora para outra, cancelar todos em função desse momento de transição. Não, perfeito. E aí é importante, Xará, até nós fazermos uma análise sobre esse ponto, né? O Goiás não considera o credenciamento como despesa total com o pessoal, logo não entra no índice. Não entrando no índice, nós saibamos aí que as demandas dos servidores, ela é crescente e infindável. Tá? Assim, com todo respeito a todos os servidores, mas uma demanda hoje é para uma valorização de um novo plano de carreira, amanhã é de uma melhoria no nível de progressão, depois vem uma situação de talvez um auxílio indenizatório em razão do deslocamento até o trabalho, enfim. Então, as demandas, né, para quem trabalha com gestão pública, elas são crescentes. E por que eu falo isso? Porque uma vez que você tira as despesas do credenciamento médico, vamos pegar o exemplo de Morrinhos, né, que sempre administra ali próximo ao limite prudencial. Não é um município que tem uma gordura para poder, 44, 45. É um município que historicamente trabalha ali próximo ao limite prudencial. Então você concorda que em algum momento lá atrás deram alguma vantagem para os servidores, seja na valorização de um plano e etc., ao invés de incluir as despesas com credenciamento. Por que eu falo isso? Porque o desgaste ele vem ou agora ou lá na frente, né, Xará? Então, se você já considerar tudo como credenciamento, obviamente os gestores que passaram lá atrás, né, prefeito, deveriam olhar o que você pontuou aqui agora, melhorar a arrecadação. Nós temos uma realidade de arrecadação no estado muito, muito distante um município do outro. Tem município que não executa IPTU, tem município que deixa prescrever, a cada 5 anos você cancela valores milionários de arrecadação própria. Você não tem uma atividade tributária de fiscalização tão efetiva, né, na maioria dos municípios. Aí você perdendo receita, e aí para quem não está nos acompanhando, principalmente aqueles que não entendem muito da administração pública, Thaís, o nosso índice pessoal é calculado em cima da nossa receita corrente líquida. Então, se eu melhorar a arrecadação, meu índice abaixa, eu vou ter mais dinheiro em caixa e eu consigo valorizar mais o servidor. Então, tá vendo que é um ciclo, né? Então, eu queria até também pontuar essa realidade, né? A gente acaba essa situação que ela é um pouco discrepante a nível de federação, ela também, por outro lado, permite que o gestor talvez priorize outra despesa a não ser regularizar aquela, postergando assim uma atitude dessa forma, né? Eu falo isso porque nós atendemos diversos municípios e a gente consegue ver. Na realidade, tem muito município que está com 43, muito município que está com 42 e os credenciamentos estão fora. E aí, eu preciso também alertar para aquele que nos acompanha, né, Xará, que o credenciamento fora, ele é fora para o estado de Goiás. Quando o município vai pleitear qualquer operação de crédito, empréstimo, qualquer situações que demanda de uma avaliação da STENDES, que é a Televisora Nacional, ele vai glosar, ele vai solicitar essa regularização e, pelo contrário, vai entender que aquela contabilidade, aquela informação, ela não tem um índice de confiança e de confiabilidade tão alto, porque não foi contabilizado corretamente aquela despesa. Então, essa é a nossa realidade. E eu gostaria também de ouvir a nossa presidente do Corém sobre... porque o nosso piso ele vai ser repassado 13 vezes no ano. Olha só. Vão ser 12 parcelas mensais e 2 parcelas no mês de novembro. Essa é a previsão. Então, para aquele que nos acompanha, precisa entender. Vou até fazer um link agora, né, prefeito? O complemento vai melhorar a nossa arrecadação. Então, o impacto para o índice pessoal ele não é 100%. Ele há o impacto porque a parte patronal não vai entrar e a realidade de cada município é diferente de uma da outra. Mas essa complementação do Ministério da Saúde, presidente, ela vai ajudar um pouquinho
a aumentar a receita e diminuir um pouco esse barco, né, prefeito? E só para quem tem instituto próprio, em muitos casos o peso é muito maior, né? Porque no credenciamento você não tem um instituto próprio. E quando você fala em instituto próprio, tem municípios que pela maneira como foi conduzido os institutos no passado, hoje você tem uma obrigação patronal que chega próximo de 40%. Eu sei de municípios que está chegando a quase 60%. Então está ficando ingovernável a situação, né? Então tem essa questão que tem que ser olhada também, porque às vezes o gestor que está iniciando o trabalho hoje, ele não teve essa culpa nenhuma desse passivo que ele está herdando, e hoje a realidade ele tem que cumprir com os dados de hoje, né? Assumiu a viúva. É verdade. Não sabia quantos filhos ela tinha, né? É verdade. Então, nessa ótica, presidente, nós temos aí uma perspectiva agora, inclusive de complemento para o 13º. Quem que está nos acompanhando, que é da área de enfermagem, o que ela precisa fazer? Ela vai precisar ter que procurar o seu município, o Corém vai dar um suporte para fazer um mapeamento de como que está cada município, que vai ter que mudar essa contratação, né? Então muita gente está lá e fala assim, peraí, eu ainda não estou recebendo 4.750, ou eu estou, mas estou recebendo como credenciamento, como é que é isso aí? Como é que vai ser essa postura de vocês nessa orientação dos profissionais a ver se esses direitos vão ser resguardados, porque a gente sabe que é uma realidade, cada município tem uma realidade diferente, né, prefeito? E talvez até a desinformação, a gente precisa colocar isso na mesa, né, Xará? Porque se ele optar pelo credenciamento, ele não recebe o complemento. Não recebendo o complemento, ele vai ter que arcar com recurso próprio. Então, né, até vocês como profissional pode ajudar nessa orientação. A gente sabe também, volto a dizer, o município, o estado, ele é muito heterogêneo. Então, você tem inclusive gestões que talvez não possa estar muito por dentro disso, né? Então, qual que é esse plano de ação do Corém em estar orientando, em estar participando, trabalhando junto com os municípios? Eu queria uma visão para fazer valer esse direito que foi conquistado. Então, o norteamento ele vem do Ministério da Saúde, né? E nós já estamos trabalhando em relação à orientação desses profissionais. Então, nós temos uma equipe ali na ouvidoria, a própria comunicação, que tem recebido essas informações dos nossos profissionais, e a gente tem orientado a eles referente a justamente essa questão do formato de contrato, né? Então, a gente tem levado essas informações. E também como nós desenvolvemos trabalhos aí no interior do estado, né, que é o projeto do Corém junto com você, nós estamos em contato direto com os gestores, né, que é uma forma que a gente sensibiliza eles pela questão desse credenciamento que infelizmente não contempla aí de forma segura os profissionais de enfermagem do nosso estado e do Brasil. Então a gente tem feito dessa forma. Presidente, tem uma cartilha, né, do Ministério da Saúde, extremamente didática, bem fácil de entendimento. E nas perguntas de resposta da cartilha tem uma pergunta que ficou curioso, prefeito. Teve uma pergunta que falou assim, mas precisa estar regulamentado, precisa ter o Corém para poder receber? Parece óbvio, né? Mas às vezes gera dúvida, né? Justamente. Mas realmente, para você receber, né, ali como profissional, até porque para você ser contratado como profissional de enfermagem, você tem que ter um registro profissional. Parece óbvio, né? Mas às vezes o óbvio a gente precisa escutar, né, presidente? E outro ponto também que eu achei extremamente interessante, que é bastante, até porque depois eu queria escutar o Vinícius, é sobre como que o Ministério vai saber essas informações. Muita gente tem dúvida, né? Como é que isso chega lá? Será que o Ministério vai saber se vai complementar, se não vai, quanto que precisa, quanto que não? Tem o InvestSUS, né? Tem o InvestSUS, que é o sistema, a plataforma que é disponibilizada pelo Ministério da Saúde, que os municípios precisam preencher, as secretarias de saúde precisam preencher. Então, é através dessa informação, quem não preencheu já não vai receber nada, né? Mas através dessas informações que o Ministério da Saúde sabe o quanto ele precisa complementar para aquela instituição, para aquele município, para aquela entidade que é contratada, para aquela fundação. Aí cada município tem sua realidade. Mas é através do InvestSUS, né, que você acaba informando todos esses dados. Então o Ministério da Saúde vai saber quanto você paga, que jeito que você paga, que jeito que você contrata, para poder mandar
o recurso. Então, entrando já nesse outro bloco, Vinícius, eu queria ver como que é a visão do tribunal. O tribunal sempre foi muito parceiro, né, dos municípios, de muitos anos. Né? Tanto que o nosso presidente Joaquim, eu chamo ele de São Joaquim, né? O nosso santo dos prefeitos e gestores. Foi prefeito e conhece também lá no chão de faca, né? Então, o tribunal é muito parceiro, muito de ombrear junto com o município, entender a realidade, enfim. Pelo contrário, a gente precisa enaltecer o tanto que o tribunal é orientativo, ele, de certa forma, tem uma sensibilidade de entender a realidade de cada município. Como vai ser essa visão do órgão de fiscalização no sentido dessa transição? Porque você sabe que, como todo brasileiro, a gente tem aqueles rapidinhos, né, prefeito, que vão correr e vão resolver isso. Morrinhos é um caso desse, né? Já está com concurso público já avançado, já está pagando PIS, etc. Mas tem outros que já na corrida pelo Campeonato Brasileiro ele fica mais lá para trás, né, Vinícius? Então, como vai ser o papel do tribunal no sentido de estar apertando o cerco na fiscalização para que o município possa cumprir a legislação? E aí volta até deixar isso claro, né? A gente nunca cobra nada além do que está na lei, né, Xará? Então muita gente fala assim, mas esse tribunal está cobrando demais, o Corém está em cima de mim, cobrando, fazendo reuniões, ou o sindicato tal tá... Não, basicamente o tribunal só cobra o que está na lei, né, Xará? Então qual que é essa visão do tribunal nessa adequação? Vamos chegar até dezembro, o município que ainda está com credenciamento, mas sem cumprir o piso, cumprindo o piso, já tem uma ótica nesse pensamento? Eu acho assim, até que o tribunal, ele não é nem, a gente não pode falar que ele é só apenas parceiro do gestor, né? Ele quer ser parceiro do cidadão. Porque assim, sobre as várias óticas que a gente pode interpretar essa problemática, uma delas, a mais importante eu acho, é o do cidadão. Porque o cidadão, ele quer o serviço prestado, ele não quer saber a natureza do vínculo da pessoa, ele quer ser atendido e bem atendido, né? Então, sob essa perspectiva, o TCM sempre foi tolerante no sentido de que, olha, vamos criar condições para que nós possamos melhorar a saúde do nosso estado. E eu acho que o TCM foi exitoso nesse sentido. Hoje, o nosso estado, ele tem um atendimento de saúde bastante adequado, né? Eu acredito para os padrões do nosso Brasil, né? Que ele é muito... Goiânia mesmo é uma referência em saúde... né? Em várias áreas. Então esse objetivo foi atingido. Agora a gente precisa atingir outros objetivos, né? E esse segundo objetivo é agora a gente fazer de acordo com as regras. Eu acho que o piso vem ajudar nesse sentido, porque ele cria lá a obrigação para os entes remunerarem aquele profissional e ele estabeleceu ao mesmo tempo uma complementação caso ainda essa pessoa não receba esse valor, né? E quando ele cria, a gente traz mais um agente para debater, porque agora não basta o TCM aceitar, agora o Ministério tem que aceitar aquela condição, ele impõe as regras. Então o TCM ele verifica com a oportunidade da gente melhorar. E é claro que ele não vai impor ao gestor, porque a gente verifica que quase 100% das vezes, nenhum gestor está querendo descumprir leis. Ele está querendo fazer o melhor possível com as circunstâncias que lhe foram dadas, né? Com os recursos que ele possui. Então, a gente entende que não é o caso de punição, não é o caso do tribunal querer rejeitar contas. Esse normalmente não é o nosso objetivo, né? Mas, assim, a gente tem que se guiar para a gente se adequar, porque, como você bem disse, a lei de responsabilidade fiscal ela foi pensada para que se você gaste um valor para remunerar os servidores públicos no geral, né, os profissionais, a mão de obra, mas que sobre recursos para outras coisas. A gente precisa comprar medicamentos, a gente precisa fazer obras, tampar buraco, comprar material escolar, fornecer... Então tem várias prioridades, né, na administração. Então a gente não pode gastar tudo com o pessoal. E se a gente faz ficticiamente, diz que não está gastando, então assim, eu tenho gasto com credenciamento, esse gasto é de substituição de mão de obra. Então se eu falo que eu não tenho esse gasto, não, ele não é mão de obra,
Ele vai deixar de existir? Não vai deixar de existir. Então ele cria de forma fictícia a impressão de que o gestor está bem nas contas. Não nas contas para ser rejeitado, não é esse o nosso debate. É bem as contas estarem boas para o cidadão. Então ele está gastando muito com o pessoal e não está tendo sobrando dinheiro para nada. Então cria essa impressão. Então a tendência do tribunal é da gente repensar essa forma de cálculo, de passar, no futuro, quem sabe, incluir também os credenciamentos nesse cálculo. Mas hoje a ideia é a gente oferecer alternativas. Então, nesse cenário, até compelido pelos próprios colegas, os judicionados do TCM, falaram, que solução então que nós vamos dar? O que a gente pode fazer? Aí o TCM entendeu que uma possibilidade é a realização de processo seletivo simplificado. É o primeiro passo, um concurso vai acontecer, eu acho que seguramente sim, porque a Constituição impõe isso, mas a gente precisa dar esses primeiros passos, né? E o colega tem que ficar atento, porque eu pessoalmente me guio por uma premissa. Se a gente tem que fazer algo, ou a gente faz por nossa própria iniciativa e liderança, ou a gente o faz por determinação de outra pessoa, por obrigação que alguém nos impõe. Então é melhor que a gente se planeje, que a gente faça nossos processos seletivos, do que um órgão vir, um órgão externo, e obrigar você a fazer de uma hora para outra no tempo dele, em vez no seu tempo, né? E a gente tem que lembrar, não é que agora acabou o mundo, não tem mais... Não é assim. Você pode continuar sendo credenciado, contratar por credenciamento, apenas que você vai arcar com 100% da despesa. Você só vai fazer de outra forma se você quiser receber o complemento. Então você vai ter que fazer esse cotejo. Vale a pena eu receber esse complemento ou não vale? Né? Esse impacto na minha gestão fiscal vai ser muito grande? Não vai? Vou conseguir cobrir? Não vou conseguir? Então é mais ou menos nesse sentido. Ainda mais no final de mandato, né, Vinícius? Onde eu acredito que a maioria dos gestores quer diminuir e mitigar problema, né, prefeito? Então, sim, o que tiver de ponta solta, pelo amor de Deus, já para, porque eu estou entregando, estou encerrando, eu preciso... Aquela premissa, eu preciso sair da prefeitura e tentar que ela saia de mim o mais rápido possível, né? Então, você fica entre a cruz e a espada, né? Por isso é que eu falo que hoje a comunicação é muito importante, porque medidas duras sempre causam, né, aborrecimentos. E não tem como você hoje administrar sem tomar as medidas necessárias, né? Eu sempre falo, é muito importante, e a gente tem feito, nós estamos pagando os pisos de algumas categorias. Vai chegar um ponto em que outras categorias também vão se organizar e vai ter que ter piso, né? E então o que eu sempre tenho falado, inclusive para esses profissionais que estão tomando posse agora, é que quando ele, no caso da saúde, quando ele tira o jaleco e está andando na rua, ele é um cidadão que precisa do asfalto, da calçada, precisa da lâmpada boa, ele precisa da educação boa, do material didático bom na escola, precisa de tudo. Então nós, enquanto cidadãos, a gente precisa que a gestão seja boa em todas as áreas. Então não tem como você, em uma área só, você ir bem, né? E uma administração boa também, ela demanda investimento, demanda estrutura, que você tem que ter recursos para isso também. Não adianta só você pagar a folha bem, os pisos todos, e não ter recursos até para os próprios profissionais trabalharem. Não adianta você pagar piso para o médico, piso para os profissionais de saúde e tudo, se o hospital não tem a estrutura necessária para que ele exerça bem o seu trabalho. Então tem que ter o medicamento, tem que ter o aparelho, tem que ter a tomografia, o raio-x, tem que estar tudo funcionando e bem, né? Isso também demanda. Então é muito bom senso, muito equilíbrio, né? A gente tem que ter. Agora, acredito que a legislação, ela de fato não vem para punir ninguém, ela vem para nortear, vem para orientar, né? Então é preciso que o tribunal nós tem feito esse papel. Claro que quando há necessidade, que se puna, mas é muito mais de orientação, e acho que nesse momento terá um papel muito importante, que é a transição, né? Muitas das vezes eles não tomaram a decisão por não terem números transparentes, né? Números que possam te dar segurança no futuro. E é difícil tomar a decisão quando você não tem números. Administração nenhuma se faz sem números, né? Então, quando você tem números, sabe, eu tomando essa decisão, perco isso, mas ganho isso. Final, resultado que tem que ser analisado. Então, acredito que esse é o papel. E vejo também que ninguém mais tem que conhecer de administração pública que os funcionários públicos. Eu acho que isso é um grande papel nosso também. Do Gari a qualquer outro profissional, procurador-geral, todos têm que ter conhecimento.
Então, esse é um desafio nosso também para mostrar que a gente também tem amarras, nós temos limites, nós temos índices a ser seguido, né? Eu fico pensando, na hora que chegar o piso do gari, não tem como a gente não mostrar para a sociedade que tem uma lei que fala que nós temos que cobrar pelo serviço de limpeza. Quem cobra? Quem tem coragem de cobrar? Quem tem coragem de enfrentar a comunidade, né? Então, isso é um desafio. Então, ainda mais em final de governo e quem pretende fazer uma reeleição, como é que você controla isso, né? Então, de fato, é uma tarefa gigante para quem está na gestão pública, que é comunicar bem com a sua comunidade e falar que você está fazendo para o bem dela. Não tem nada que a gente faz que não seja para o bem da coletividade, da coletividade, né? Mas aí, vamos resumir aqui para quem está nos acompanhando entender. Então, o tribunal não vai sair pressionando os municípios com a arma na mão e vem aqui que eu vou, né, ser franco atirador. Vai continuar a sua postura de orientador. Muitos municípios já fizeram o seu credenciamento, mesmo com a orientação do tribunal. Então, eu acredito, vamos pegar para uma realidade de chão de fábrica, pode ser que aconteça que muitos gestores falam, eu não vou mexer com isso não. Eu vou encerrar meu mandato aqui, vou arcar com isso com recurso mesmo, que eu como secretário de Finanças, de uma visão financeira, eu sempre penso, né, quanto mais receita, melhor. Mudar um procedimento não é tão difícil. Mas vai ter alguns gestores que vão querer, viu, presidente? Falar, vou terminar isso aqui, vou arcar, eu estou encerrando aqui, principalmente que ele já está no segundo mandato, né? Então, ele vai ganhar um tempo, porque o próximo gestor, eu tenho absoluta certeza que o tribunal, ao analisar, para quem está nos acompanhando, precisa entender que cada edital, seja de processo seletivo ou seja de credenciamento, o tribunal faz uma análise prévia. Então, com toda certeza, os próximos editais de contratação por credenciamento nos municípios do estado de Goiás, nos 246 municípios, o tribunal vai fazer uma análise se aqueles profissionais estão inseridos, porque se estiverem inseridos, estão contra uma orientação que foi dada esse ano. Então, aqueles gestores que eventualmente for ganhar um tempo esse ano, então, em janeiro de 2025, geralmente faz no finalzinho do ano, né, Xará? Credenciamento você já faz no finalzinho do ano, mas mudança de mandato faz no início. Então, em janeiro de 2025 vai ter uma análise com certeza nesse sentido. E um processo seletivo, ele também, por um lado, não é um bicho de 7 cabeças. Muitos municípios fazem no seu próprio RH, não é, Vinícius? Com análise curricular, com prova, faz com sua própria estrutura de recursos humanos. Mas também, como é uma mudança de paradigma, a gente precisa falar bem claro, né? O português bem claro. A gente sabe que tem credenciado que está trabalhando tem 30 anos, né, prefeito? É aquela enfermeira lá, sabe aquela enfermeira mãe de todo mundo, né? Tem isso, não tem, presidente? Aquela mãe de todo mundo que vai colocar a agulha, nem dói, né? Porque tem isso, né? Não, eu vou nela porque ela não judia muito de mim. Então, o processo processo seletivo, ele tem critérios de eliminação. Então, não é simplesmente, vem cá, agora você saiu do contrato de credenciamento e passou a ser processo seletivo. Não, tem um procedimento, precisa respeitar esse procedimento. Aí eu vejo que entra muita comunicação que o prefeito colocou para também, porque imagina a cabeça dessa enfermeira, Vinícius. Lá, tem 20 anos que eu trabalho aqui e eu estou nesse hospital é a minha vida. E aí você está querendo me dizer que corre o risco de eu não passar no processo seletivo? Essa é uma realidade, precisa ser muito bem comunicado. Tem condições de você, em um processo seletivo, colocar notas. Então, quem tem mais experiência no serviço público pode ser que tenha uma nota mais pesada, mas não é garantia que todos vão continuar. Não é, Vinícius? Eu acho assim que o gestor tem que encarar isso com a questão de risco, análise de risco. Qual risco ele quer correr? Porque se ele manter os contratos de credenciamento da forma como estão, totalmente em desconformidade com as regras, seja da lei de licitações, seja com a instrução normativa do TCM, é um risco que ele corre. Aí ele vai analisar se vale a pena correr esse risco ou não. Porque, dou um exemplo da minha experiência. A pessoa é contratada de forma precária como credenciamento e depois a pessoa ingressa na Justiça do Trabalho e reconhece o vínculo, obriga a administração pública a pagar uma série de direitos a essa pessoa. Via de regra, esses direitos que foram reconhecidos é uma questão que pode ser imputada a débito ao gestor que agiu dessa forma. Então, se ele escolheu esse caminho errado, ele assume o risco de escolher esse caminho.
Então, é uma questão de escolhas. Ele vai ter que escolher qual caminho ele vai trilhar. Então, eu acredito que não seja nem uma imposição do TCM. Eu acho que essa análise de risco é que o colega precisa fazer, se ele quer colocar seu CPF em jogo. Sobre a realização da contratação temporária, igual você muito bem explicou, né? Pode haver o risco do colega não ser contratado, pode haver, porque é uma seleção, né? E você tem que, a Constituição impõe que seja impessoal, então tem que selecionar todos, permitir que todos os interessados participem, né? A colega tem que pensar que aquela situação que ela era um credenciado de 30 anos, ela era uma situação precária, que pode ser que chegue um gestor que não goste dela, um superior hierárquico e a pode tirar também a qualquer tempo. Então, o outro contrato ainda impõe um pouco mais de estabilidade, né? Ainda que seja precário. E assim, é possível a gente colocar experiência? É possível, mas a gente tem que ver também com ponderação. Pode colocar 95%. Né? E eu sugiro colocar experiência não só no serviço público, experiência profissional. Porque para permitir que uma pessoa que trabalha na iniciativa privada, que tem uma experiência equivalente ou melhor, possa concorrer com melhor, né? Ela possa ter chances também, né? Não direcionar quem já era servidor. Então nós temos que ter esse cuidado também, mas é uma análise curricular, ela é bem mais simplificada, é possível contratar dessa forma. Não, perfeito. Temos mais 4h30, presidente. Você não tem... Tranquilo. Passamos o dia inteiro aqui sem problema nenhum. O nosso estúdio aqui está... Né, prefeito? Prefeito não tem muito a fazer, a agenda é livre. O problema é só trazer a marmita, né? Porque vocês estão em casa. Daqui uns dias é o piso da merendeira, aí a gente vai ser bem contemplado. Mas, levando adiante, brincadeiras à parte, a gente já está chegando na reta final, eu gostaria de conversar com você, Thaís, no sentido também que não adianta o profissional da enfermagem chegar lá no município e falar assim, olha, amanhã eu quero mudar de contrato. Né? Precisa ter uma sensibilidade também, que é um período de transição, um período de mudança de paradigma. É anos, viu? Olha, eu tenho 36 anos, eu trabalho nessa área desde os 13. Desde os 13 que eu sei que é credenciamento largamente utilizado para os profissionais da área médica. Então é uma mudança de paradigma. Nós temos ali, do mesmo jeito que tem aquela enfermeira mãe, né, aquela mãezona, nós temos a do RH mãe. A do RH talvez tenha até mais que a enfermeira, né, prefeito? Aquela senhora do RH que está há muitos anos lá e falou, não, mas isso aqui não acontece, isso aqui não tem jeito. Assim, é uma mudança de paradigma. A gente precisa também ter um pouquinho de sensibilidade. Toda mudança gera desconforto, é normal. Mas eu acho que a visão do Corém no sentido de orientar, de ser parceiro também nesse sentido qual que é o próximo passo que você vai seguir. Mostrar que financeiramente é mais vantajoso para o município. E que o impacto, porque tem muitas pessoas também que ficam em volta da administração que desenham um cenário desastroso, né? Assim, é a guerra da Ucrânia que vai vir para cá. Mas você observa que se você fizer uma conta, você tem um impacto no índice pessoal, mas não é tão grande. E pelo contrário, você vai estar atendendo plenamente a legislação. Então, é a análise de risco que o nosso Vinícius do tribunal falou. Peraí, é melhor eu sacrificar um pouquinho, atender plenamente a legislação e não ter surpresa? Então, eu queria ver essa ótica do Corém no sentido dessa orientação de dúvidas, né? Inclusive, muita gente vai chegar amanhã e falar, olha, eu já ganho 5 mil reais, isso não está me adiantando em nada. Aí quando você vai observar, a pessoa faz quantos plantões no mês? E não se confundem plantão com vencimento. Ou outra que só trabalha com plantão. Olha, e agora? O que eu vou fazer? Olha, o piso é para quem trabalha com carga horária. Então, o Corém vai ter essa sensibilidade também junto aos municípios para ser parceiro nessa parte de construção dessa mudança, dessa transição? Nós já estamos sendo parceiros, né? Até mesmo com o próprio Ministério da Saúde, o sistema COFEM, Corens. Você trouxe uma pergunta, né, que está lá na cartilha do Ministério da Saúde sobre se precisa haver o registro, né? Então existe lá todo esse contexto de informações que o Ministério da Saúde ele trouxe, né, para os profissionais de enfermagem. E nessa parte eu queria só ressaltar que é preciso sim ter inscrição profissional, porém uma dúvida que também surge em relação a isso é se esse profissional precisa estar adimplente dentro do conselho. Não.
mesmo ele não tendo adimplência ali dentro, isso não vai impedir que ele receba ali o piso salarial da enfermagem. E aí o que eu quero dizer que nós já estamos atuando em conjunto aí, tanto com o Ministério da Saúde, com a orientação que a gente teve aí do TCM, que foi muito importante, é que a nível de Ministério da Saúde, ao sistema, né, COFEM, CORENS, a gente já está auxiliando em relação às informações de dados cadastrais dos nossos profissionais. Então, o profissional hoje que ele precise comprovar que ele é um profissional de enfermagem, né, para levar essas informações ao Ministério da Saúde, dentro do COFEM Play que nós temos ali, é emitido declaração para eles. Agora, em relação ao nosso estado, nós já tivemos ali no Tribunal de Contas do município, pela última nota que você acabou de dizer, que norteia essas questões do credenciamento, e foi algo muito valoroso para nós. Por quê? Porque a gente recebeu essa orientação deles e a gente começou já a disseminar isso por onde nós temos passado. Então, tanto a equipe de comunicação do Conselho, da ouvidoria do Conselho, né, que recebe essa demanda, dessa dúvida desse profissional, com a orientação do TCM, a gente tem conseguido direcionar isso para os profissionais e também para os municípios. E sempre ressaltando que todo o processo, né, de alteração, ele vai levar um tempo, né? Então, isso também a gente tem orientado. É por isso que esse momento aqui que nós estamos hoje, né, com o prefeito aqui também, contando a realidade do município dele, é muito importante, isso é muito esclarecedor, porque realmente o que nós precisamos é de comunicação. A gente precisa falar, né, realmente como que é que acontecem as coisas, né, porque levar essa informação dos processos, do que a gente precisa para alcançar, né, os objetivos, as metas, essa valorização. Então, esse momento aqui é de extrema importância. Fazer chegar lá na ponta, isso, né? Essa comunicação. Hoje, por incrível que pareça, com todos os acessos à internet, a plataformas, ainda assim, quase todos os programas de governo, quase todas as ações de governo, o principal ponto é como fazer chegar a comunicação lá no chão de fábrica, lá na população mesmo. Presidente, e aí você citou uma situação extremamente importante. O papel do tribunal como timoneiro nosso mesmo, né, Vinícius? Hoje é uma realidade do Estado. Acaba que o tribunal ele é o nosso guia ali. O tribunal está pedindo, então a gente tem que cumprir. Não pediu, mas está na lei? Não, mas o tribunal não pediu, né? Tem que esperar o tribunal manifestar. Ainda tem isso, né? O nosso xará aqui riu, mas é porque é uma realidade. Não, eu não vou adequar isso não, o tribunal não está pedindo, né? Nós ainda temos essa postura, quando eu falo nós em vista de Estado, né? De esperar uma manifestação, um direcionamento do tribunal para que possa se adequar. Então, eu acredito que essa orientação técnica que foi dada para o tribunal é um divisor de águas, porque isso, eu acredito que a partir dela o município começou a se adequar. Eu acredito, Vinícius, que o tribunal tem feito e muito bem feito é isso, é um anteparo, porque uma lei aprovada de um dia para o outro não é fácil implementar de uma hora para outra. Então, tem que ter essa compreensão, né? O que tem que o tribunal observar é se está tendo boa vontade por parte do gestor de já ir tomando as primeiras medidas visando a adequação. Mas, em alguns casos, é muito difícil de um dia para o outro você mudar procedimentos, costumes antigos, maneiras que às vezes estavam dando certo, né? Então, as pessoas não entendem, mas está dando tudo certo, a saúde está funcionando bem do jeito que está, como é que muda de uma hora para outra? Então, eu acho que o tribunal tem tido esse papel muito importante, nós temos que ressaltar isso, que é claro que ele não tem que ser só orientador, mas orienta muito e a gente tem que ressaltar isso, é muito importante esse papel de orientação do tribunal. E até bom para o nosso xará aqui também contribuir, porque por mais que tenha todo um corpo técnico e muito bem capacitado, mas o tribunal ainda tem os seus conselheiros que têm também esse tom político, esse tom de sensibilidade com a realidade. Então,
Isso é muito importante porque, volta a enfatizar, será que, atenção gestores aí, olha só, será que não é mais importante eu já adequar agora e dar um sinal para os órgãos de controle, para a Corte de Contas, que olha, eu estou adequando a legislação, eu vou estourar o meu índice, ou se eu estourar eu vou chegar perto, enfim, a minha realidade vai mudar, mas eu, de forma imediata e de forma intencional, quero adequar a legislação. Eu acredito que isso possa ser um fator de compreensão lá na frente, de análise lá na frente das contas, para valorizar essa atitude, né, Vinícius? Sim, e eu faço uma... Perdão. Eu faço uma analogia aqui a uma situação nossa doméstica, né? Então, assim, eu sou servidor público, né? Então, eu vivo, pelo menos não sei os demais, mas eu vivo ali quase no limite do cheque especial, né? Então, assim, qualquer despesa extraordinária que eu não tenha previsto no meu orçamento mensal, eu vou entrar no cheque especial. Então, o tribunal tem essa ciência de que é normal que os jurisdicionados dos municípios, eles também estejam ali sempre muito perto de estourar o limite de despesa pessoal. E ele, às vezes, transita nisso, né? Um mês acontece algo, ele extrapola num quadrimestre, depois retorna no outro. Então, é normal estar dentro ali, muito perto do limite. E que, tomando medidas no sentido, por exemplo, de incluir as despesas, fazer processo seletivo simplificado para os profissionais enfermeiros, a exemplo, né? Isso vai impactar? Vai estourar, eu acredito que vai estourar em alguns. Mas, pelos nossos estudos, não é um impacto que inviabilize as gestões. E nós temos casos de municípios que estão em situação bastante grave. O tribunal já soube, fiscalizou a todos, aquele que não tomou providências foi eventualmente punido e tal. E os nossos conselheiros têm sim essa sensibilidade. Eu acho que quem caminhar para fazer o correto não é normal que seja punido, né? E não é a jurisprudência do nosso órgão. Claro que são os conselheiros que decidem, né? Mas, a princípio, quem caminhar para fazer essas correções e quem o fizer, quem estiver numa situação fiscal boa, aproveitar esse momento, porque, assim, aí tem uma emenda constitucional, quando foi estabelecido o piso e tal, e criou essa complementação, ela estabeleceu que essa despesa não entra na despesa de pessoal no primeiro ano, por exemplo. Então, vai entrar na receita e não vai entrar na despesa. Então, já está dando uma ajuda boa. Não vai entrar em 2023 na despesa de pessoal e vai entrar paulatinamente, se não me engano é 10%, né, por ano. Então, tem que aproveitar esse momento. Se você tem condições fiscais de fazê-lo, essa é a oportunidade, né, de corrigir, sair desse ambiente de insegurança, porque o gestor tem isso. Tem um colega, né, que fala, sempre foi assim, nunca deu problema, o tribunal nunca pegou. Mas eu falo para os colegas, meu dia a dia é pegar situações que o tribunal nunca pegou. E multar gestores por coisas básicas de correr um risco que não mereceria correr. O gestor, igual eu falei, quase 100% das vezes está bem intencionado, ele só fez assim porque era uma praxe administrativa, né? Então, acho que sim, vai haver essa sensibilidade, sim. Não, perfeito. Então, atenção gestor, olha essa mensagem. Há a possibilidade de você se adequar, vai ter sensibilidade na análise das contas caso seja ultrapassado, então não perca essa oportunidade, né, presidente? Não perca a oportunidade para andar conforme a legalidade. Lembrando que depende dos conselheiros, né? Falar, o Vinícius autorizou lá extrapolar a despesa pessoal, né? Eu confesso que quem manda ali são os conselheiros. Então, mas assim, incluindo isso... Mas historicamente, né? Sim. Historicamente, o tribunal ele sempre valoriza quem quer andar de forma proba, né? Correto. Imaginemos, você extrapolar e falar, não, eu extrapolei por causa disso, né? Especificamente, corrigir uma situação irregular. Não conheço conselheiro que tenha deixado prevalecer o incorreto, mas lembrando que cabe aos conselheiros decidirem. E cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, se estourou por outros motivos também, não podem misturar. Mas aí volta também um ponto importante, e aí já entrando para as considerações finais, eu queria que cada um de vocês deixassem uma mensagem para o público-alvo de vocês, né? Mas eu acho que é importante você também demonstrar a necessidade de uma proximidade do gestor, da prestação. Esse é um desafio não só para esse tema, tá? Mas para todos os outros, prefeito. De você deixar a prestação de contas mais rica de informações para que o auditor, o analista, para que a corte, para que o tribunal lá na ponta
consegue interpretar isso. A prestação de contas era muito fria. Hoje ela é enviada, inclusive, eletronicamente. Então, em um relatório da 4320 ou em um relatório do Manual de Demonstrativos Fiscais, que é o da despesa total com o pessoal, ela não vai trazer essa informação, que eu fiz um processo seletivo, que os 10% foi crucial, eu fazendo conta como era o meu índice anterior e como passou depois dessa... Lá não tem essas informações. Então, se você deixar que o processo tramite de forma automática, Joaquim, a chance de que o tribunal não consiga nem enxergar essa boa vontade é gigante. Então precisa ter uma proximidade com a Corte de Contas, precisa ter uma proximidade com o tribunal para que você possa demonstrar isso, né? Para que você possa enxergar, né, Vinícius, lá na frente o que aconteceu. Isso falta muito e aí acaba que o tribunal ele é muito taxado como muito firme em ter tomado uma atitude, mas muitas vezes a informação nem chega, transcorre os prazos recursais, os prazos de diligência, e isso não é demonstrado. Então, esse é um desafio. Eu, inclusive, tenho um projeto piloto de tentar demonstrar, tentar colocar uma prestação de contas mais viva, mais clara, através de nota explicativa e etc. Mas é um desafio que a gente precisa avançar. Então, já acabando, não tem mais 4h30, tá brincando? A gente achou que ia receber a marmita. Pois é. Vai ficar para a próxima. E continua ainda, a água, eu tinha prometido que talvez poderia ter alguma coisa diferente, mas hoje ainda é quarta-feira, né, Xará? Meio de semana a gente não pode extrapolar. E o horário também, né, Joaquim? Mas vamos marcar os próximos. Eu queria, primeiramente, agradecer a todos vocês, agradecer quem está nos acompanhando. É o primeiro VHCast. Essa é a dinâmica que eu quero trazer para cá, trazer um tema e trazer visões diferentes quanto a ele, a sua aplicação, os seus desafios, bem tranquilo, bem claro. Eu acho que vocês podem resumir toda essa fala nossa em um problema maior do que os outros. São vários problemas que a gente discutiu aqui, né, Vinícius? Mas eu acho que a comunicação é o principal. Então, eu acho que nós estamos cumprindo também aqui, através desse VHCast, um objeto de comunicação para fazer chegar lá na ponta essas dúvidas que são muitas. A gente tem muito profissional, muito enfermeiro que é simples, que aprendeu muito na prática, que é um baita de um profissional, mas que acaba não conseguindo saber, olha, meu dinheiro vem de onde, vem de quê, de que forma que eu sou contratado, como que eu tenho que agir. Então, eu acho que a gente tem essa missão de levar a informação até lá na ponta. Eu queria, inicialmente, ouvir da nossa presidente do Corém, que deixou suas atribuições que não devem ser fáceis. Quantos mil enfermeiros hoje no Corém aqui no estado do Goiás? Nós temos um total de inscritos, né, de profissionais de enfermagem que está mais de 82 mil. Meu Deus, 82 mil. Imagina administrar isso, né? Mas são todos bonzinhos, né? São todos bonzinhos, não deve dar trabalho. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para aqueles que estão nos acompanhando. Eu acho que é uma vitória, tenho absoluta certeza que é uma vitória excepcional para a categoria. Que pena que não é igual a ACS e a ACE, né? Porque não sei se vocês sabem, o piso dos agentes comunitários de saúde não entra no índice, né? Mas fica isso como objeto, principalmente para a classe política, para os próximos pisos, não só garantir a fonte de financiamento, como também, não sei se eu torço para isso, porque isso é uma aberração técnica, né, Vinícius? Pessoalmente, acho que é deletério, porque a despesa não deixa de existir, né? E você dizer que ela é outra só no papel, né? Não faz sentido. E o controle disso, né, Vinícius? E o controle disso. Aí você tem todo o bojo de despesa, não, mas essa aqui não, essa aqui... Então, eu volto a dizer, não sei se eu torço para que vocês briguem por isso, porque tecnicamente isso é uma aberração. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para todos os enfermeiros, todos os auxiliares de enfermagem, todos os profissionais que carregam nas costas aí muitos hospitais, muitas instituições, passam noites em claro aí, que tem essa... eu sou fã dessa categoria. Minha irmã acabou de se formar em enfermagem, e inclusive estou fazendo um curso lá em Rio Verde de intensivista, então eu sou apaixonado nessa categoria. Carrega nas costas mesmo, né? Acho que a gente pode falar isso claramente. Quando eu falo carrega nas costas, a parte operacional, a parte do dia a dia, o braçal mesmo, essa categoria carrega. Eu queria que você deixasse essa mensagem nesse momento, que eu acredito que é um momento que todos vocês estão vivendo um momento histórico para a categoria. Histórico, né? É um mudar de chaves que eu acho que vai ser lembrado aí pelas próximas gerações, essa conquista. Com certeza, né? Hoje a gente vive esse momento histórico, né? 20 anos, agora nós temos uma lei
que garante aí que a enfermagem, ela Precisou uma pandemia, né, prefeito? ela tenha um piso salarial. Então, a gente precisou de uma pandemia para que nós conseguíssemos aí essa evidência, né? E um momento muito difícil, né? O prefeito trouxe aqui, eu sou mulher, né? Sou enfermeira, e a nossa vida enquanto mulheres, a gente tem um peso maior, né? Porque nós, além da lida do trabalho, nós temos a lida de casa, né? Que é cuidar dos filhos, cuidar do marido. E na pandemia, vou falar que nós, enquanto mulheres, sofremos um pouquinho mais, né? Porque a gente teve que ficar recluso, né? Ia para o plantão e não podia voltar para casa pelo risco, né? Então, assim, tanto eu, né, vivenciei, experimentei esses momentos e todos os profissionais de enfermagem, né? Foi um momento de muita dor, um momento de muita luta, um momento em que nós perdemos vários colegas, né, que estavam ali salvando a vida da sociedade. Então a gente precisou passar por esse caos para que olhassem para nós como os heróis. E conseguimos, né, um piso salarial. Porém, a gente teve aí um desmonte desse piso salarial. Então, a gente continua ainda na luta para que o pagamento do piso salarial ele seja uma realidade, né? Ele seja uma realidade para todos os profissionais de enfermagem. E com essa sensibilização dos gestores, porque foi algo que foi muito difícil para nós ouvirmos dos profissionais quando o Ministério da Saúde ele trouxe esse novo entendimento, né? Que o recurso só viria para alguns locais, né, para os profissionais, e os contratos ali, credenciamentos, eles não entrariam. E aí os profissionais, a maioria credenciados, e agora? Cadê a minha valorização? Né, eu trabalho no mesmo hospital que o meu colega, e o meu colega vai receber e eu não vou. Então gerou esse desconforto. Então esse momento aqui ele é importante. A comunicação, né, levar essa informação, nós começamos aí com essas mudanças, toda mudança ela leva um tempo, né, e isso vai fortalecendo para que todo mundo compreenda que o piso é lei e ela vai ser cumprido, ele precisa ser cumprido, né? Então essa roda de conversa aqui ela é de extrema importância para que a gente consiga aí levar essa informação e o fortalecimento aí da nossa categoria profissional. E eu espero que em breve seja realmente essa realidade de pagamento no contra-cheque ali dos profissionais, né, fazendo cumprir a lei, né, do piso salarial. E que a próxima demanda da categoria a gente não precisa de uma pandemia, né? É isso, né? Favor. Que nós não... Ó, governantes aí, líderes, não vamos esperar uma próxima pandemia para valorizar essa carreira tão importante. Eu queria que o nosso prefeito de Morrinhos, a capital ali do desenvolvimento daquela região, capital histórica, né? Muita gente saiu de Morrinhos e acabou colonizando outros municípios no estado há muitos anos atrás. A gente encontra Morrinhos no Brasil inteiro hoje, no estado inteiro, né? Uma cidade antiga, nós estamos próximos de completar 200 anos, nós estamos até com um projeto bonito lá de projetar os nossos 200 anos, que deve acontecer em 2045. Então, acho que é importante para o gestor não pensar só no hoje, tem que pensar no futuro. Então, a gente tem algumas ações que nós já estamos trabalhando para ver se no ano de 2045 a gente alcança aí algumas metas aí. Minha cidade natal, viu? Só te cortando um pouquinho, minha cidade natal, que é Moiporá, é uma metrópole de 1.500 habitantes, Vinícius, metrópole, né? E aí, Moiporá, os precursores de Moiporá veio de Morrinhos. Ó, coisa boa. Morrinhenses. Mas eu queria falar da minha alegria em poder ter participado aqui com você, Vinícius, com o Vinícius do TCM, com a Thaís, presidente do sindicato, e dizer do Corém, desculpa, e dizer que o que o Vinícius está fazendo é algo que a gente prega muito e nós só vamos ter sucesso com isso, que foi a tônica aqui, a informação, a capacitação, né? Eu prego muito e tenho tentado fazer isso na gestão,
é quase que uma escola de governo. Nós teríamos que ter quase isso em todos os municípios, uma escola de governo para os nossos funcionários, porque eles também têm que ter esse conhecimento, né? Eu sempre tenho falado, quando os enfermeiros ou qualquer outra categoria vem no gabinete, principalmente para discutir alguma questão, fala, traz um advogado, um contador, é muito importante, porque não pode ficar a impressão de que às vezes o gestor não faz porque não quer. Então é muito importante ter a informação, a gente tem tentado fazer isso. Eu estou trabalhando inclusive com a equipe do Tiago, desenvolvendo um trabalho, uma cartilha, para que a comunidade também entenda qual que é o papel do prefeito, quais os instrumentos que ele tem. A gente não pode ser observado como um salvador da pátria em tudo, né? Nós temos as nossas limitações em todas as áreas, então é muito importante. Nós estamos com um trabalho bastante adiantado, e já inclusive em prática, reunindo lideranças, clubes de serviço e mostrando o que de fato é o papel do prefeito, o papel do vereador, o papel, enfim, de todos dentro da sociedade, para que possam colaborar, ajudar, né? Todos são cidadãos, eu acho que isso é um grande papel. Mas acredito que tem evoluído muito as gestões, eu acompanho, né? Eu já fui prefeito na década de 90, depois no início do ano 2000, e agora novamente. E voltei com uma expectativa, uma experiência de legado mesmo. Eu não estou aqui para um projeto político maior, não. Isso pode ser até uma consequência, mas o meu projeto é, com a experiência que a gente teve desses anos todos e para os lugares por onde a gente passou, tentar formar na sociedade uma consciência correta de gestão, uma consciência correta do papel de cada cidadão, né? E eu acho que informações como essa, trabalho como esse que o Vinícius inicia, tem que se louvar. Eu creio que você vai ter muito sucesso trazendo aqui pessoas que possam contribuir para o desenvolvimento das gestões e do cidadão. Eu agradeço muito. Aprendi muito aqui com todos. Eu que agradeço. 3 mandatos já, experiência. Sim. Então aquele prefeito, principalmente aquele prefeito que está no primeiro mandato ou que já está querendo encerrar, difícil, né? É raro, mas no primeiro mandato ou está pleiteando uma reeleição, eu acho que se espelhar em quem já viveu isso. Ontem mesmo eu escutei essa premissa. Vinícius, eu queria, e é um prefeito também, que está no 4º mandato. Eu falei, Vinícius, eu queria a minha experiência de hoje, mas o meu físico, o meu gás do primeiro mandato. Mas eu tenho uma teoria diferente hoje dessa. Qual é? O pessoal fala não é do avião, não. Não. É que o pessoal fala que os jovens correm muito, né? Não, quem corre muito são os que têm mais idade, porque eles sabem que o tempo é a coisa mais importante. É o recurso natural mais escasso que tem. Então, nós que já temos experiência de vivência, a gente sabe que tem que fazer rápido, não tem que procrastinar, não tem que deixar para amanhã e fazer agora. E sabe que também, para você alcançar certos objetivos daqui 3, 4 anos, se você não tomar decisão agora, daqui 4 anos você não faz. Então, a gente que iniciou já com experiência de mandato, eu sabia que algumas ações que se eu não tomasse no primeiro, no segundo mês, eu chegaria no 4º ano sem ter concluído aquilo que a gente sonhava em fazer. Então, acho que isso é importante. E só a informação, a capacitação é que vai dar a condição de todos fazerem um bom trabalho. Então, o recado aos prefeitos que vão continuar é que aproveitem de fato a experiência, e os que estão começando, que espelhem na experiência de quem já fez. Né? Bacana. Muito bom. Obrigado, prefeito. E, Xará, Vinícius, eu costumo dizer que todo Vinícius Thaís é bom de serviço. Eu queria uma mensagem sua para aquele que nos acompanha, principalmente aquele servidor lá da prefeitura, aquela mãe do RH, sabe? Tem muitas, viu? Muitas mesmo. Aquela que tem dificuldade, aquele município, aquele prefeito que não tem muito conhecimento, volto a dizer o que o nosso prefeito reafirmou, a informação, né? Quando você não tem informação correta, você acaba sendo levado por informações rasas, criadas por outras pessoas, que muitas vezes não é a realidade. Então, até uma mensagem que eu dou, que eu levo para vocês, vá na fonte. Hoje a gente tem um tribunal que é orientativo, que é receptivo, que atende todo mundo, ligou, vai atender. Eles até reclamam um pouquinho, porque muita gente liga. Então, ligou, abriu o ticket, vai responder, vai te dar o direcionamento do que precisa ver. Então, assim, não seja conduzido por informações rasas. Hoje a gente está vivendo um momento da sociedade que a gente só olha o resumo daquela informação e o pior,
compartilha aquele resumo sem adentrar e saber de fato o seu conteúdo. Então, Vinícius, aquele olhar para aquele município lá do interior de Goiás mesmo, sabe? Lá para o meu Moiporá, 1.500 habitantes, o que é uma mensagem que você transmite a eles no sentido da necessidade de adequar a legislação? Porque o Vinícius está há muitos anos no tribunal e ele sabe que depois que passa o mandato, prefeito, aí eu costumo dizer que os ex-gestores, e são muitos, né? Quando você fala ex-gestora, muitas pessoas pensam que é só ex-prefeitos. Mas não, o secretário de saúde é um gestor do Fundo Municipal de Saúde, o secretário de Educação é um gestor do Fundeb ou do Fundo Municipal de Educação. Então você tem os gestores, e quando passa o mandato, o tribunal vira um muro de lamentações, né, Vinícius? Que essas pessoas procuram o tribunal e com o sentimento de que já poderia ter tomado uma atitude. Então, o que é uma mensagem que você transmite para eles? Assim, não deixa passar, se resguarde nesse sentido. Primeiro eu queria agradecer, né, a presença, o convite. Eu me sinto lisonjeado, né, ter participado e ter compartilhado aqui com os colegas de mesa um debate de tão alto nível, né? Eu acho que é muito importante. A gente não vê hoje disponível informação de qualidade, tal qual você vai ter condições de fornecer aqui para os colegas para ajudar a gestão pública. E eu gostaria de dizer o seguinte, que nós precisamos fazer certas correções e que a gente adiá-las talvez não seja o melhor caminho. Se a gente tem condições de fazer essas correções hoje, eu acho que é importante que a gente procure implementá-las, porque, como eu disse, a gente conduzir da forma como a gente gostaria de conduzir é melhor do que algo que seja imposto a nós. Então, assim, hoje, mais do que uma obrigação imposta pelo TCM, é uma questão de escolhas. O gestor vai escolher continuar no credenciamento, não receber e talvez não receber essa complementação da União e talvez ficar numa situação ruim do ponto de vista de insegurança jurídica, ou talvez escolher o outro caminho, fazer um processo seletivo, vai ter um impacto fiscal, mas que ele vai conseguir ficar tranquilo do ponto de vista jurídico, né, uma certa segurança, e que ele está contribuindo para melhorar as condições de uma carreira, talvez a prestação de serviços públicos, um pensamento mais de longo prazo, né? Então é mais do que uma obrigação, também uma questão de escolha, está na hora da gente escolher e repensa essa questão do impacto do credenciamento na despesa pessoal. O TCM vai debater isso com muita parcimônia, mas esse debate já está começando a ficar cada vez mais, né, está saindo à superfície. Então, é que os colegas comecem a ter esse olhar, olha, se eu incluir, o que vai dar? Nós já tivemos colegas que voluntariamente já pediram para que no seu município se incluísse, porque mais de uma são de grande porte, porque há um impacto. Ele presta contas para a União diferente do que ele presta contas para o Estado, para o TCM, né? Então, eu acho que está na hora da gente começar a repensar isso. E eu gosto muito de me guiar nisso, na segurança jurídica. Tento me projetar na cadeira de gestor, né? Ser fiscal é muito mais fácil do que ser gestor. Acho que todos aqui têm essa consciência. Mas eu me coloco no lugar dele, pensando, não, o que seria mais seguro, né? O que me traria mais segurança jurídica. E aí, minha mensagem vai ser pequena, depois de tantas mensagens boas, prefeito. Que eu falo isso muito. Então, para você que é gestor, secretário, enfim, está à frente de uma unidade orçamentária que você responde como ordenador da despesa, pensem sempre no seu CPF primeiro, em primeiro lugar, do que qualquer outra decisão. Porque é o seu CPF que vai perdurar depois que você sair dessa cadeira, dessa função, desse cargo, e é o seu CPF que você vai ter que cuidar caso você não conseguir essa segurança jurídica que o nosso Vinícius do tribunal enfatizou muito aqui. Eu gostaria agora, já encerrando, agradecer. Thaís, obrigado. Tá? Eu sei que os afazeres do dia a dia é muito, muito grande, então tirar um tempinho. E para vocês que estão nos acompanhando, a gente tentou iniciar e aí a nossa equatorial deu um pico de energia, tivemos que voltar e eu peguei dengue, enfim. O brasileiro sofre, né, Thaís? O brasileiro, ele não é fácil. Mas agora, de fato, saiu o nosso primeiro VHcast. Eu queria te agradecer pela presença, por ter tirado na sua agenda apertada. Agradecer muito, prefeito, ainda mais esse ano, um ano extremamente chave para a administração, não é fácil tirar, saiu lá de Morrinhos, veio aqui para participar. Muito obrigado pela confiança e pelo tempo. Meu amigo Xará Vinícius, da Secretaria de Arte Pessoal do Tribunal,
do mesmo modo. O tribunal ele é muito preocupado na participação externa dos eventos, né? Então ele sempre faz uma análise se o evento ele é isonômico, se ele é para todo mundo. Então, obrigado por essa confiança e por confiar que a nossa condução fosse desse jeito, uma condução leve, uma condução transparente, uma condução que o nosso intuito, a nossa missão aqui é levar essa informação lá para aquele chão de fábrica, lá para o meu Moiporá. Tá? Então eu vou sair daqui alegre quando eu tiver um feedback da minha cidade natal, eles conseguiram pelo menos absorver um pouquinho do que a gente quis transmitir. Então, obrigado a todos. Pessoal, antes que eles puxem a orelha minha aqui, precisa seguir a nossa página, curtir, compartilhar, mas agora compartilhar mesmo, né? Tá certo. Presente, porque não é uma matéria só resumir. Então, curtem, compartilhem e espero que vocês estejam conosco no nosso próximo VHCast com outro tema. Tem muitos temas que nós iremos abordar esse ano, como o encerramento do mandato, preocupações para o encerramento do exercício conforme a lei de responsabilidade fiscal, vedações que são impostas, principalmente vedações eleitorais nesse encerramento do mandato. Então tem muito tema que nós iremos abordar aqui com pessoas desse gabarito, um gabarito de alto nível. Então espero que vocês nos acompanhem nos próximos VHCast. Um abraço, obrigado a todos.